Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Renan e eu sou professor de Biologia. Na aula de hoje a gente vai fechar um grande tema, então, que a gente viu até agora, que é o tema de estrutura celular, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a falar das funções, né, da atividade da célula, beleza? Então nessa aula a gente encerra o tema de estrutura celular. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as organelas e nessa aula a gente vai falar sobre a membrana plasmática, beleza? Então só fazendo um resumão aí histórico da membrana plasmática, que provavelmente vocês vão encontrar em alguns livros didáticos, a membrana plasmática ela foi descoberta, digamos que acidentalmente, tá? Então muito do que a gente sabe hoje da biologia, muito do que a gente conhece hoje sobre alguns conceitos da biologia, eles estão atrelados aos avanços tecnológicos. Então quando a gente fala de célula, que é uma estrutura muito pequena, que não é vista a olho nu, a gente também, os avanços, né, nas descobertas sobre a célula estão relacionados com os avanços tecnológicos, principalmente relacionados à microscopia, tá ok? Então os cientistas, observando a célula pelo microscópio de luz, que é um tipo de microscopia bem precoce, né? O início da microscopia ela se inicia pela microscopia de luz, tá? Então observando a célula na microscopia de luz, eles conseguiram verificar que em diferentes ambientes, então numa água mais salgada ou numa água mais doce, a célula mudava de volume, tá? Por quê? Porque provavelmente existiria uma barreira que delimitava a entrada e saída de substâncias naquela célula. No entanto, devido às limitações da microscopia de luz, não era possível observar qual estrutura era essa. Então, a partir disso, iniciaram-se vários estudos para entender o que era essa barreira, né, que delimitava, então, esse ambiente celular. Beleza? E aí, posteriormente, com os avanços da microscopia e com os estudos teóricos, eles conseguiram observar, né, os cientistas observaram que essa estrutura, então, era a membrana plasmática como a gente conhece hoje. Beleza? Então a gente vai falar dessa estrutura especificamente. Se vocês pegarem os livros didáticos, vocês vão ver vários modelos que foram propostos ao longo dessas descobertas, tá ok? Até chegar no modelo atual, que é o que a gente vai comentar na aula de hoje, beleza? Então se atentem principalmente ao modelo atual, que isso é o mais importante, é o que mais cai no vestibular, beleza? Então falando sobre membrana plasmática, qual seria a sua principal função? Principalmente tratando-se da célula, a membrana plasmática tem a função de criar uma barreira que delimita o ambiente da célula, o ambiente celular. Ou seja, ela consegue distinguir o que é interno, o que é da célula, do ambiente externo. Então, a primeira função básica da membrana celular é criar uma barreira para delimitar o que é da célula e o que é do meio externo, beleza? Então essa seria a nossa primeira definição sobre a membrana plasmática. No entanto, vocês devem se lembrar da nossa aula passada que a membrana plasmática também está presente nas estruturas celulares dos seres eucariotos. Tá? Seres eucariotos são aqueles seres que têm um núcleo organizado e que possuem estruturas membranosas. Essas estruturas membranosas são, então, membranas do tipo da membrana plasmática. Então, uma membrana muito semelhante à membrana plasmática. Qual seria a função disso? Por que existem estruturas que elas são envoltas por membrana? Para criar microambientes, tá ok? Então uma célula eucariota, ela tem várias organelas, que a gente viu na aula passada, que está envolta por membrana, e esse fato de ter um microambiente delimitado por membrana permite com que as reações ocorram de forma otimizada nesse ambiente, tá ok? Uma célula que não possui essas estruturas membranosas, todas as reações ocorrem num lugar só, tá? Então, se eu tenho uma reação que precisa ocorrer num pH específico, que precisa ter uma enzima específica, isso não é possível numa célula procariota, por exemplo, tá ok? Então, na célula eucariota, que possui essas estruturas membranosas, essas estruturas permitem então a criação de microambientes que facilitam então as reações químicas específicas, tá ok? Então esses são os dois principais conceitos aí, as duas principais definições que você precisa saber sobre a função da membrana plasmática. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Então, como eu disse para vocês, existem vários modelos propostos, né, para a estrutura da membrana plasmática. No entanto, na aula de hoje, a gente vai tratar especificamente do modelo atual, que é o modelo do mosaico fluido, proposto por dois pesquisadores chamados Singer e Nicholson. Segundo esses pesquisadores, observando, né, a membrana plasmática por microscopia eletrônica e também por estudos teóricos, eles observaram que a membrana plasmática ela seria constituída de lipídios
e proteínas, tá ok? Por isso que a gente fala e por isso que é tão comum a gente encontrar nos livros didáticos que a membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e proteína, tá ok? Então, aqui a gente tem um desenho dessa estrutura, aqui em azul a gente tem os lipídios da membrana e atravessando toda essa membrana a gente tem essa estrutura grandona aqui que seria a proteína, tá ok? Então aqui nós temos as proteínas de membrana e essas estruturas em azul são os lipídios. Bom, segundo esse modelo do mosaico fluido, a membrana ela seria constituída de uma dupla camada de lipídios, seria uma bicamada de lipídios com as proteínas inseridas nessa bicamada, tá ok? Os lipídios da membrana eles são chamados de fosfolipídios. Nós já falamos dos fosfolipídios na nossa primeira aula, quando a gente falou de macromoléculas, quando a gente falou das moléculas orgânicas, tá? Então os fosfolipídios são os lipídios da membrana, tá ok? Qual que é a característica mais interessante do fosfolipídio? Ele tem uma característica química que nós chamamos de anfipático. Então, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Isso não é tão importante, mas às vezes pode aparecer no vestibular, então pelo menos você vai saber o que significa uma molécula anfipática. A molécula anfipática é uma molécula que possui dois polos. Ela é polar em uma das suas regiões e apolar na sua outra região. Então, falando especificamente do fosfolipídio, a cabeça do fosfolipídio, essa parte azul, ela é polar. E a cauda do fosfolipídio, onde eu tenho a grande quantidade aí de carbono, de ligações de carbono, ela é apolar. Então, o fosfolipídio tem cabeça polar e cauda apolar. Se você se lembrar das aulas do professor Lucas de Química, você vai lembrar que a polaridade, né, polar e apolar, está mais relacionado em como essas moléculas interagem com outros tipos de moléculas. Então, basicamente, polar vai se interagir com outras moléculas polares, tá? São miscíveis, elas se misturam com outras moléculas polares. No entanto, a polar não vai se misturar com polar e vice-versa. Então, assim, vai ocorrer uma afinidade entre os semelhantes. Então, polar vai se relacionar com moléculas polares e apolares com apolares, beleza? Então, se vocês se lembrarem, a água, ela é uma molécula o quê? É uma molécula polar, beleza? E a cauda do nosso fosfolipídio, como eu mostrei para vocês, é uma molécula apolar, tá ok? Por conta disso, e pensando que a membrana plasmática ela está, em sua maior parte, em contato com a água, tá? Uma vez que as reações químicas dependem de água, a célula está num ambiente com mais ou menos 70% a 80% de água, tá ok? Então a água ela faz parte aí dessa constituição celular, ela está presente na célula. Então por conta disso, e pensando que a minha molécula do fosfolipídio ela é anfipática, ocorreria então um arranjo entre esses fosfolipídios, de modo que polar interagisse que a parte polar do fosfolipídio interagisse com a água e a parte apolar ficasse protegida da água, tá ok? Então, por isso que a nossa membrana plasmática, ela tem uma bicamada lipídica, porque se a gente jogasse vários fosfolipídios num ambiente com água, eles se arranjariam dessa maneira. Então, a parte polar do fosfolipídio ficaria exposto à água. Nesse caso aqui, eu tenho um ambiente externo, que também tem uma grande quantidade de água, e aqui eu tenho um ambiente interno com grande quantidade de água. A cabeça do meu fosfolipídio, que é a região polar dessa molécula, fica então em contato com essa parte onde tem água, com essa parte polar. E as caudas do meu fosfolipídio, que seria a região apolar da minha molécula, fica protegida, porque interage somente com as caudas do fosfolipídio, tá ok? Então assim eu tenho a minha região polar em contato com a água e a apolar fica protegida. E a proteína fica inserida nesse meio, beleza? Então essa é a estrutura da membrana plasmática. Essa proteína de membrana, pessoal, ela vai ter algumas funções específicas, principalmente a comunicação. Então, muito das reações que a célula vai ter com o meio, a interação que a célula vai ter com o meio, vai ser mediada por essa proteína, tá ok? E além disso,
o transporte de substâncias também vai ser mediado por essas proteínas, que é o que a gente vai ver na continuidade da nossa aula. Tá? Então, transporte passivo, transporte ativo, muitos desses transportes eles são mediados por essas proteínas de membrana, tá ok? Então, a proteína de membrana vai ter a função de comunicação celular e de transporte de membranas, beleza? Falando de um outro conceito muito importante, que também aparece aí comumente nos vestibulares, dependendo do tipo celular, dependendo do tecido, né, em que essa célula está inserida, vão existir algumas especializações de membrana, tá? Para quê? Para otimizar alguma função que aquela célula vai executar naquele tecido, tá ok? Então a gente estuda 3 tipos de especialização de membrana. A gente tem a microvilosidade, a interdigitação e o desmossomo. Então esses são os 3 tipos de especialização de membrana mais comuns e que a gente mais estuda para o vestibular, beleza? A microvilosidade, pessoal, é essa característica que a gente está vendo nesse desenho aqui. Então a gente tem uma célula e a gente tem esses dígitos aqui, ó, essas vilosidades que estão aí na parte apical da minha célula. Para que serve isso? Se vocês notarem, quando eu pego uma célula comum, tá, uma célula que não tem microvilosidades, essa parte apical aqui, ela tem um tamanho delimitado, tá? Então esse aqui é o tamanho, por exemplo, da região apical dessa minha célula. Se eu pegar a região apical de uma célula que tem microvilosidades e eu esticar isso daqui, ela vai ser muito grande, tá ok? Ela vai ter um tamanho aí muito maior do que a célula que não possui microvilosidades, tá ok? Então pensando sobre isso, qual seria a função da microvilosidade? Aumentar a superfície de contato da célula com o meio, tá? E onde então que a microvilosidade, em que tipo de célula que a microvilosidade vai estar presente? Em células que fazem muita troca com o meio, como é o caso das células do intestino, que precisam absorver substâncias do meio, tá ok? Uma célula que faz muita absorção. Então essa célula precisa ter uma superfície de contato maior com o meio, porque ela faz muitas trocas. Então, esse é um tipo de célula que vai ter microvilosidades, as células do intestino, por exemplo, beleza? Células intestinais. Bom, além das microvilosidades, nós temos um outro tipo de especialização de membrana, que é a interdigitação. Então, o que seria a interdigitação? Em alguns tecidos que as células fazem muita troca com a célula adjacente, a gente vai ter esse tipo de especialização de membrana que é a interdigitação. Então a interdigitação é como se a célula tivesse um encaixe com a sua célula adjacente, beleza? Como a gente pode ver aqui. Então a célula faz um encaixe com a célula adjacente e esse encaixe, que a gente chama de interdigitação, ele serve basicamente para facilitar as trocas entre as células adjacentes. Então a interdigitação tem como principal função a troca entre células adjacentes. Beleza? Então, microvilosidades, interdigitação e temos, por último, o desmossomo. O desmossomo é um tipo de especialização de membrana que tem como principal função aumentar o contato entre células adjacentes. Bom, então, pessoal, quando a gente tem um tecido que ele precisa manter a sua integridade, é um tecido que ele não pode ser rompido, essas células precisam, então, estar muito bem grudadas umas às outras. E o desmossomo é um complexo de proteína que vai ancorar muito firmemente uma célula à outra, tá ok? Fazendo com que essa célula se mantenha íntegra, tá? Que essas células se mantenham íntegras, que se mantenham ligadas fortemente umas às outras, tá ok? Então a função do desmossomo é aumentar o contato entre as células adjacentes. Beleza, pessoal? Então nessa parte da aula nós vimos um pouquinho sobre a função da membrana plasmática, a estrutura da membrana plasmática e as especializações de membrana. Vamos ver a nossa próxima parte da aula então.